Preparem-se, amantes do rock e metal. Hoje, trazemos as últimas novidades diretamente do mundo da música pesada. Vamos falar sobre Tom Morello pedindo desculpas pelo surgimento do nu metal, a lamentação de Tony Iommi por um acidente que mudou sua carreira, Slash planejando um novo álbum com Myles Kennedy, a curiosa reação do AC/DC ao incidente com Taylor Momsen e o cancelamento do show de Bruce Dickinson devido a problemas de saúde. E ainda, Sertankian fará a trilha sonora de um documentário sobre Hitler e os nazistas. Imperdível, não é mesmo? Então, não saia daí, porque vamos mergulhar fundo nessas histórias incríveis. Todo mundo sabe que a cena do rock metal é cheia de altos e baixos, com cada novo movimento sendo recebido com desconfiança. Não foi diferente com o nu metal, que na virada do século virou o alvo principal de críticas. Misturar rock com influências externas, especialmente o hip hop, fez com que muitas bandas desse estilo tentassem se distanciar para ganhar alguma credibilidade entre os fãs mais tradicionais de metal. Tom Morello, guitarrista do Rage Against the Machine, se viu numa situação engraçada e um tanto constrangedora em 2021. Durante uma entrevista, ele foi praticamente levado a pedir desculpas por ter ajudado a criar o nu metal com sua banda. Morello aceitou a culpa, dizendo que o Rage Against the Machine parece ter plantado as sementes para o gênero que ficou conhecido como nu metal, mas que a banda criou um gênero e uma base de fãs que não serviam. Mas ele não deixou barato e fez questão de destacar as diferenças entre o Rage Against the Machine e as bandas que vieram depois. Especialmente no aspecto conceitual, ele afirmou que o Ratt lançava discos a cada 4 anos, enquanto as gravadoras procuravam bandas que soassem parecido, mas com letras sobre garotas e uma presença constante em videoclipes. Apesar dessas incompatibilidades, Tom Morello já colaborou musicalmente com artistas de nu metal. Ele e Sertankian, do System of a Down, até fundaram a ONG Axis of Justice, para incentivar músicos e fãs a lutarem por justiça social. Isso mostra que, apesar das críticas, ele vê valor na união e nas causas sociais que transcendem os gêneros musicais. E para aqueles que duvidam de sua capacidade de unir música e política, Tom Morello tem um diploma em Ciências Políticas por Harvard, com honras. Em uma entrevista, ele deixou claro que a música é uma forma de expressão e que os artistas têm todo o direito de usar sua voz para falar sobre política. Segundo ele, quando as pessoas reclamam que músicos devem calar a boca e tocar guitarra, na verdade, é porque não concordam com as opiniões expressas. Morello é firme em sua postura e diz que nunca vai comprometer suas ideias para agradar alguém que está desconfortável com suas crenças. Aos 17 anos, Tony Iommi passou por um acidente que mudou sua vida. No último dia de trabalho em uma fábrica, ele prensou a mão direita em uma prensa cortante, perdendo as pontas de 2 dedos. Esse evento aconteceu justo quando ele começava a dar seus primeiros passos como músico. A adaptação foi difícil, e ele até tentou usar cordas de banjo, mas sem sucesso. A solução foi criar próteses para as partes perdidas, o que, segundo muitos, contribuiu para o som único do Black Sabbath, especialmente por ele usar afinações mais graves que se acomodavam melhor à sua nova condição. Apesar disso, Tony Iommi sempre lamentou o ocorrido. Em uma entrevista à revista Classic Rock em 2016, ele disse que gostaria de não ter cortado as pontas dos dedos, considerando isso um fardo. Embora algumas pessoas digam que isso ajudou a criar o tipo de música que ele toca, Iommi não tem certeza disso e apenas aprendeu a conviver com a situação. Ele reconhece que a adaptação influenciou seu estilo de tocar, já que ele não sente as cordas e acerta os acordes que não consegue fazer. No início, os médicos disseram que ele não poderia mais tocar guitarra, mas ele acreditou que poderia dar um jeito e conseguiu. Tony Iommi nasceu em Birmingham, Inglaterra, e é o único membro a ter participado de todas as formações do Black Sabbath, incluindo a dissidência Heaven and Hell. Seus riffs de guitarra são fundamentais para o heavy metal. Ele lançou 3 álbuns com o projeto que leva seu sobrenome, com diferentes cantores em cada faixa no primeiro álbum e Glenn Hughes nos vocais nos outros. Também integrou vocais, com membros do Deep Purple, Iron Maiden, Metallica e Rim. Em 1968, Tony teve uma breve passagem pelo Jethro Tull, aparecendo no especial The Rolling Stones Rock and Roll Circus com a banda. Além disso, colaborou em estúdio e ao vivo com artistas como Queen, Candlemas, Cathedral, Diamond Head, Jill Shaw e Quarks, além de seu colega de banda Ozzy Osbourne. Slash está cheio de planos para 2024. O guitarrista lançou recentemente seu novo álbum solo, Orgy of the Damned, no dia 17 de maio. Esse trabalho traz releituras de clássicos do blues e blues rock, recheado de participações especiais. E claro, não poderia faltar uma turnê para promover o disco. O evento, chamado SRPNT, vai rodar pelos Estados Unidos entre julho e agosto deste ano. O nome é um anagrama para Solidarity, Engagement, Restore, Peace, Equality e Intolerance. Mas a cabeça de Slash não para, e ele já tem planos para depois dessa turnê.
turnê. Em uma recente aparição no programa Trunk Nation, da SiriusXM, ele revelou que vai voltar ao estúdio ainda em 2024. Apesar do Guns N' Roses estar tentando fazer um novo disco, o foco agora será sua banda com Myles Kennedy and The Conspirators. Eles vão gravar outro álbum logo após o fim da turnê de George of the Damned e planejam lançá-lo na janela certa, para poderem fazer uma turnê nacional e internacional por cerca de 10 meses. Slash deu mais detalhes sobre o cronograma. O Conspirators vai entrar em estúdio no outono do hemisfério norte. Já o Guns N' Roses volta à estrada no próximo ano. E, claro, tem o Alter Bridge, banda de Myles Kennedy, que também tem seus próprios compromissos. Então, tem muita coisa acontecendo em paralelo. Falando em turnês, o Slash feat. Myles Kennedy and The Conspirators terminou sua última turnê em abril deste ano, com shows pela América Latina no início do ano. O Brasil teve o privilégio de receber apresentações em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. O álbum mais recente do projeto, For, foi lançado em 11 de fevereiro de 2022. Esse foi o primeiro lançamento do selo Gibson Records, criado pela famosa fábrica de instrumentos. O disco teve uma repercussão maior na Europa do que nos Estados Unidos, além de um bom desempenho na Austrália. Gostando do vídeo até aqui? Então deixa o like para ajudar no engajamento do vídeo e fazer o canal crescer ainda mais. E se não é inscrito, já se inscreve agora para não perder nenhuma novidade do mundo do rock e metal. Vamos para a próxima notícia. Durante o show de abertura para o AC/DC em Sevilha, na Espanha, na última quarta-feira dia 29, Taylor Momsen, vocalista do The Pretty Reckless, passou por uma situação inusitada. No meio da música Vitis Barney, um morcego pousou na perna dela, e a plateia começou a gritar e apontar. Foi só então que ela percebeu a presença do animal. Taylor logo tratou de procurar cuidados médicos porque foi mordida pelo morcego. Ela começou a tomar vacinas contra a raiva e ainda brincou sobre a situação nas redes sociais, dizendo que ganhou o apelido de Batgirl da equipe do hospital que a atendeu. Mas a história não parou por aí. Angus Young, Brian Johnson e o resto do pessoal do AC/DC reagiram de uma forma bem humorada. Eles colocaram um aviso nas caixas de equipamentos da banda, dizendo que a entrada de morcegos era proibida nos bastidores. Taylor compartilhou uma foto das caixas com a legenda elogiando a equipe do AC/DC. Nas redes sociais, Taylor descreveu o ocorrido como um momento rock and roll. Ela contou que estava performando quando o morcego se agarrou à sua perna, e só percebeu por causa dos gritos da plateia. Embora tenha achado o animal fofo, ele a mordeu, então ela agora está tomando vacinas contra a raiva. Taylor agradeceu a equipe do hospital pelo atendimento e pelo novo apelido de #Batguerra, e prometeu mais filmagens do incidente em breve. A turnê pelo continente europeu continua até agosto, e enquanto isso, o The Pretty Reckless está trabalhando em novas ideias para o próximo álbum. O mais recente deles, Death by Rock and Roll, foi lançado em 2021. Esse incidente com o morcego lembrou muita gente da famosa história de Ozzy Osbourne, que mordeu a cabeça de um morcego durante um show em 1982. Na época, o morcego foi jogado no palco e Ozzy achou que era um brinquedo de borracha. Ele mordeu o animal e teve uma surpresa desagradável. Assim como Taylor, Ozzy teve que tomar vacinas contra a raiva depois do incidente. No documentário Don't Blame Me, The Tales of Ozzy Osbourne, ele lembra que teve que tomar injeções diárias após o show. Bruce Dickinson cancelou o show que faria na Romênia na segunda-feira, dia 3, devido a problemas de saúde. A apresentação estava programada para acontecer na Arenale Romani, em Bucareste, como parte da turnê de seu álbum solo The Mandrake Project. Segundo um comunicado divulgado nas redes sociais, Dickinson está com um vírus similar ao da gripe, o que tem impactado sua performance. O comunicado explicou que vários membros da banda e da equipe foram afetados por esse vírus desde o início da etapa europeia da turnê. Bruce começou a sentir os sintomas na época do show em Londres, em 24 de maio, e conseguiu se apresentar em Paris. No entanto, em Groningen, ele já estava tendo dificuldades para cantar no padrão que ele e os fãs esperavam. Durante o show mais recente em Budapeste, no sábado, dia 1º, ficou claro que Bruce estava gravemente doente. Seguindo conselhos médicos, ele agora precisa descansar completamente para preservar sua saúde e garantir os próximos shows da turnê. Infelizmente, isso significa que os fãs na Romênia não terão a chance de vê-lo se apresentar neste momento. Bruce Dickinson também deixou uma mensagem pessoal. Ele explicou que tem forçado sua voz devido à infecção viral nos últimos shows. Ele esperava que 2 dias de descanso após os shows nos Países Baixos seriam suficientes, mas o show em Budapeste foi uma luta. Agradecendo ao público pelo apoio, Bruce destacou a importância de cuidar de sua voz, afirmando que é o único instrumento que ele tem. Ele expressou tristeza pelo cancelamento e se desculpou com os fãs em Bucareste, afirmando que vai consultar um especialista em garganta para confirmar a necessidade de descansar sua voz temporariamente. Recentemente, Bruce Dickinson passou pelo Brasil para uma série de shows solo, com apresentações em Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto e São Paulo. A turnê continua pelos próximos meses com várias datas marcadas para a temporada de festivais de verão pela Europa. Além disso, o Iron Maiden retornará ao Brasil nos dias 6 e 7 de dezembro para 2 shows em São Paulo, como parte da The Future Past Tour. O repertório será focado nos álbuns Somewhere in Time de 1986 e Senjutsu de 2021, com a banda dinamarquesa Volbeat abrindo as apresentações. Na próxima quarta-feira, dia
Dia 5, a Netflix estreia a série documental Hitler e os Nazistas, O Mal em Julgamento. Composta por 6 episódios, a produção aborda a ascensão e queda de Adolf Hitler e seus seguidores, culminando na morte do ditador e nos julgamentos que levaram muitos nazistas à condenação. O documentário mescla imagens de arquivo com dramatizações para contar essa história. Um dos destaques da série é a trilha sonora, que foi criada por Sertan Kian, vocalista do System of a Down, em colaboração com o arranjador e multi-instrumentista Vincent Pedula. A trilha é composta por músicas criadas por judeus que foram vítimas do Holocausto, reproduzidas para a série com a sensibilidade e o respeito que o tema exige. Além disso, a série conta com a participação do cineasta Joe Berlinger, conhecido no mundo do rock metal pelo documentário Some Kind of Monster do Metallica. A sinopse oficial descreve a série como uma narrativa detalhada do Terceiro Reich, desde sua origem ideológica após a Primeira Guerra Mundial, passando pela liderança fanática de Hitler, até a destruição do regime pelas forças aliadas e as consequências dos julgamentos de Nuremberg. O documentário usa material de arquivo raro e recriações para dar aos espectadores uma nova perspectiva sobre os eventos significativos e o contexto que permitiu o surgimento do nazismo. Sertan Kian expressou em suas redes sociais a honra de ter sido convidado por Joe Berlinger para trabalhar na trilha sonora da série. Ele destacou que a música que compôs para o documentário é baseada em composições judaicas culturalmente relevantes e canções folclóricas, algumas das quais foram escritas nos guetos e campos de concentração durante o Holocausto. Kian considerou o projeto muito significativo e está ansioso pela estreia. A série Hitler e os Nazistas, O Mal em Julgamento se baseia no livro Ascensão e Queda do Terceiro Reich, escrito pelo jornalista americano William L. Shirer e publicado em 1960. A obra é uma referência importante para a produção e oferece uma análise detalhada e abrangente do período. Sobre Sertan Kian, além de sua carreira musical, ele é um ativista dos direitos humanos. Nascido em Beirute, Líbano, Kian é neto de sobreviventes do genocídio armênio. Mudou-se para os Estados Unidos aos 7 anos de idade e, desde então, tem se dedicado a lutar pelo reconhecimento de genocídios, por causas ambientais, melhorias no sistema prisional e pelos direitos dos músicos na indústria. Seu envolvimento no documentário é mais um exemplo de seu compromisso com a justiça e a memória histórica. O que acharam dessas notícias explosivas do mundo do rock e metal? Comentem abaixo qual foi a sua história favorita e se inscrevam no canal para não perderem nenhum conteúdo futuro sobre o universo da música pesada. Não se esqueçam de deixar o seu like se gostaram do vídeo e compartilhar com os amigos que também são fãs de rock e metal. Até a próxima!